Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então um teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santo Antão, um grande monge do deserto. Ele havia deixado todos os seus bens, dado aos pobres, justamente por causa daquela passagem do Evangelho do jovem rico, que Jesus disse para aquele jovem rico que faltava apenas uma coisa para ele, porque ele havia perguntado ao Senhor: o que eu devo fazer para entrar no céu? E Jesus disse: siga os mandamentos. Ele disse que ele já seguia todos os mandamentos, e Jesus, depois ele pergunta para Jesus: tem mais alguma coisa? E Jesus disse: vai agora, pega todos os bens que você tem, dá aos pobres, vende o que você vende tudo e me siga na pobreza. E o jovem rico foi embora. Aquilo ali tocou profundamente Antão. E Santo Antão, ele que havia herdado dos seus pais, ele morava no Egito, bens maravilhosos, tinha ele e a irmã. Uma parte ele deixou com as irmãs, a parte dele ele vendeu e ele foi para o deserto para viver a vida de santidade. E ele é um dos primeiros católicos que foi para o deserto para viver uma vida de penitência. Que a vida de Santo Antão nos ajude a entender que a vida material, as coisas materiais, elas não são tão importantes como tantas pessoas dão importância. O mais importante, sim, é ter Deus, é ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ganhar o céu. No Evangelho de hoje nós vemos essa passagem interessante desses 4 homens que levam esse paralítico para Jesus o curar. E Jesus, vendo a fé deles, Jesus olha para o paralítico e diz: teus pecados estão perdoados. E os fariseus não entenderam, porque eles não acreditavam que Jesus é Deus. Então, como é que um homem pode perdoar os pecados? É importante notar que eles
pensaram isso no íntimo, eles não falaram. Mas como Deus sonda os nossos corações, e Jesus é Deus, Jesus já interpelou eles dizendo: vocês não acreditam que eu posso perdoar os pecados? Não, então eu vou provar que eu posso perdoar os pecados. Aí Jesus falou para aquele homem: levanta-te e anda, e o homem levantou. E aqui estava a prova. Se ele tem o poder de curar um paralítico, imagine, ali foi um milagre porque aconteceu naquele mesmo momento. Não foi uma coisa progressiva. Simplesmente o homem levantou. Então, se ele tem o poder de curar, de fazer esse grande milagre, um paralítico, não, ele é Deus, então ele pode perdoar os pecados. Então, meus irmãos, só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Isso é importante nós sabermos isso, porque Jesus é Deus. Ele morreu na cruz para nos libertar dos pecados. Aquele momento em que ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E depois ele entregou o seu Espírito, vai falar ali no Evangelho de São João, no capítulo 19. Aquele momento que ele entregou o Espírito, o Pai acolheu o sacrifício do seu Filho e os nossos pecados foram perdoados. Mas é importante notar uma coisa, meus irmãos. Sim, os nossos pecados foram perdoados. Mas nós temos que dar uma resposta diante de Deus de que nós não queremos mais pecar. Porque não adianta dizer: obrigado, Jesus, por perdoar os meus pecados, e continuar pecando. Infelizmente, Martinho Lutero, ele trouxe essa maneira de pensar que o que salva é a fé, não importa as obras. Sim, a fé em Jesus Cristo salva, mas nós precisamos dar a resposta de uma vida santa. Sem santidade não se entra no céu. Compreendeu? Então tem muita gente aí dizendo: eu aceito Jesus como meu Salvador, mas vive uma vida errada, vive uma vida de pecado, usurpando, pegando dinheiro de um, pegando dinheiro de outro, nas orgias da vida, e dizendo: mas eu sou de Jesus. Sim, mas como é que você pode ser de Jesus levando uma vida de pecado? Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, imediatamente as nossas atitudes pecaminosas, elas precisam não existir mais. Precisamos lutar. No batismo nós fomos purificados dos nossos pecados, mas as nossas atitudes, elas continuam. Isso é a consequência do pecado original. Nós temos essa tendência a viver no pecado. Por isso que precisamos ir ao confessionário e pedir perdão a Deus por meio daquele sacerdote devidamente ordenado e que recebeu de Deus esse poder, porque Jesus deu esse poder. Qualquer dúvida, vai lá no capítulo 20 do Evangelho de São João, e lá você verá Jesus dando o poder aos apóstolos. Aqueles a quem perdoardes, serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, serão retidos os pecados. Quem perdoa é Jesus por meio do sacerdote. Por isso, quando as pessoas me perguntam, eu estou lá no confessionário, está tudo fechado lá, as pessoas me perguntam: qual é o seu nome? Aí eu digo: Jesus Cristo, para que eles possam entender que quem está absolvendo ali é Jesus na pessoa, na minha pessoa. Então, quando o penitente se ajoelha
ali no confessionário, diante do sacerdote, ele não está se ajoelhando diante da pessoa simplesmente. Ele está se ajoelhando diante da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, através daquele sacerdote que deu o poder para isso, para absolver os pecados. Eu dei essa paradinha e comecei a pensar, meu Deus, quantos católicos por aí que há anos não se confessa. E não ouve aquela palavra de nosso Senhor pela boca do sacerdote. Os teus pecados estão perdoados. Eu te absolvo dos teus pecados. Quantas pessoas levando uma vida que vai na igreja, faz as suas orações e tudo, mas não se confessam. Alguns dizendo que não tem pecado. Outros se deixando levar por esse veneno que os protestantes colocaram na Igreja Católica, de dizer que eles não vão pedir perdão a Deus através de um homem. E isso influenciou. Muito cuidado, você que é católico, com essa influência protestante. Eu não me confesso com um homem. É assim que eles dizem. Eu me confesso lá no quarto. Mas até hoje eu tenho perguntado para eles aonde é que está essa passagem do Evangelho que diz que é para entrar no quarto e pedir perdão. Eu reconheço que está no Evangelho de São João, ali no capítulo 20. Eu estou falando o versículo 20, ou capítulo 20. Não vou falar o versículo porque eu quero que você leia todo o capítulo 20 para você ouvir a narração toda daquela passagem e depois ouvir Jesus dando o poder aos sacerdotes, aos apóstolos de absolver os pecados. Aí tem na Sagrada Escritura. Influenciados pelos protestantes. Como é que nós vamos buscar auxílio no protestantismo, meus irmãos? Nós temos que buscar auxílio na Igreja Católica. Ah, mas os padres não querem nos ajudar. Tem um catecismo. Então vai ler, preguiçoso. Vai estudar o catecismo. Agora, o que não pode é você ficar sem a absolvição. Que coisa bonita. Jesus fala para aquele homem, teus pecados estão perdoados. E a igreja formulou para nós sacerdotes a absolvição que precisa ser dada. Deus Pai de misericórdia, pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da igreja, o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imagina, meus irmãos, depois de termos cometido aqueles pecados aberrantes, e nós vamos ali com o coração arrependido, e o sacerdote ali, que representa nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá a absolvição e nós saímos de lá tranquilamente. Eu não sei como é que tem católicos que dormem tranquilamente depois de ter cometido tantos pecados, influenciado pelos protestantes, dizendo que porque levantou o braço para Jesus e agora está tudo bem. Confiando apenas ali em algumas práticas que tem feito, algumas obras de caridade. Porque lá na carta de São Tiago diz que a caridade, ela cobre uma multidão de pecado. É assim? Não busque o sacerdote
não, e você verá o que vai acontecer. A primeira leitura hoje, na carta aos Hebreus, ele está dizendo o seguinte, nós estamos no capítulo agora 4, do versículo 1 até o 5 e depois o versículo 11, ele está fazendo aqui uma grande proclamação dizendo o seguinte: olha, tomai cuidado para você não ficar para trás. Por que ele está dizendo isso? Porque lá no deserto, aquela multidão que tinha saído lá das garras da escravidão do faraó, quando eles entraram no deserto, por causa do endurecimento do coração deles, o que foi que Deus fez? Deus levou eles lá para o deserto, e eles ficaram, foram 40 anos, uma geração. Todos aqueles que haviam saído lá das garras da escravidão do faraó, eles ainda estavam pensando como os judeus, ou como os egípcios. O coração deles estava endurecido, então o que foi que Deus fez? Deus levou 40 anos para que todo aquele povo morresse e acontecesse uma nova geração para entrar na terra prometida, porque eles estavam indo para entrar na terra prometida. Está compreendendo? Como eles estavam com o coração endurecido, como eles murmuravam, como eles não abriam o coração, então o que foi que Deus fez? Fez com que aquele povo ficasse ali no deserto, anos e anos, para que uma nova geração entrasse, uma geração nova que pensasse como Deus pensava, que agisse como Deus agia, que prestava o culto a Deus como Deus queria que fosse prestado o culto. Eles não entraram, até Moisés não entrou, porque Moisés demonstrou um ato também de falta de fé. Na hora que o povo murmurou porque não tinha água, e aí Moisés foi lá e intercedeu, e Deus disse: pega o cajado e bate na rocha, porque batendo na rocha vai sair água. Lembramos que essa rocha é o próprio Cristo. Lembramos que quando Jesus estava na cruz, e aquele homem, aquele soldado enfiou a lança nele, ali diz que saiu sangue e água, a rocha é Cristo. Aqui foi só um detalhe que eu trouxe dentro do que eu estou querendo falar para você. Então, na hora que Moisés bateu o cajado, ele disse: será que sai água daqui? E bateu, saiu água. Aí Deus diz: por esse ato seu de falta de fé, você não vai entrar na terra prometida. E Moisés não entrou. Quem levou o povo para a terra prometida foi Josué. E aqui, essa passagem do Evangelho, da carta aos Hebreus, que eu citei para você, que é a primeira leitura da missa de hoje, está falando justamente isso. Daqueles que não entraram. Também nós, como eles, recebemos uma boa nova. A proclamação da palavra de nada lhes adiantou por não ter sido acompanhada da fé naqueles que a tinham ouvido. E enquanto nós, que acreditamos, entramos no seu repouso. É assim como ele falou. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Isso não obstante as obras de Deus estarem terminadas desde a criação do mundo. Pois em certos lugares, assim falou, o sétimo dia. E Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E ainda, novamente, não entrarão no meu repouso. Não entraram, meus irmãos. Porque fecharam o coração. Diziam ser de Deus, mas não eram. Aí a carta aos Hebreus hoje diz: esforcemo-nos, portanto, por entrar neste repouso, para que ninguém repita o acima referido exemplo de desobediência. Desobedeceu, não entra no céu. A desobediência não leva ninguém para o céu. O salmo hoje, que é o Salmo 77, está dizendo: não vos esqueçais das obras do Senhor. Nós não podemos esquecer que Jesus morreu na cruz, que nos salvou e redimiu.
Não podemos esquecer que o Senhor nos deu os mandamentos, os sacramentos para nós vivermos. Nós não podemos, a nossa vida deve ser uma vida de agradecimento a Deus, de louvor a Deus. Não endureçamos os nossos corações, senão nós vamos ficar para trás, meus irmãos. Levantem-se e as contem a seus filhos as grandes obras do Senhor, para que ponhas no Senhor sua esperança. Das obras do Senhor não se esqueçam e observem fielmente os seus preceitos. Não sejam inconstantes, aqui o Salmo está dizendo, e infiel ao Senhor, seu Deus, em seu espírito. Não sejamos inconstantes, vamos ter constância, vamos viver a fidelidade, vamos lutar pela fidelidade, vamos ser fiéis a Deus, não vamos endurecer o nosso coração. Se você está em estado de pecado, procure o sacerdote para confessar. Eu fui naquele padre, não deu certo, vai em outro. Eu fui no outro, não deu certo, vai no outro. Até você encontrar um sacerdote que absolva você. O que não pode é permanecer com esse pecado. Porque a primeira coisa que Jesus falou para aquele paralítico não foi: você está curado da sua paralisia. Jesus disse: seus pecados estão perdoados. Jesus o curou da paralisia espiritual, que é o pecado. Ninguém entra no céu com pecado, meus irmãos. É preciso entrar no céu sem pecado. Lutemos. E não vamos fazer como aquele povo no deserto que está falando na carta aos Hebreus. Tinham tudo para entrar na terra prometida e não entraram porque tinham o coração endurecido. Não endureçamos o nosso coração. Proclamemos as maravilhas do Senhor, reconheçamos as grandes obras do Senhor na nossa vida e sejamos fiéis a Ele. Porque Jesus veio nos perdoar os pecados. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer. Que a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Corra ao confessionário para ouvir Deus falar pela boca daquele sacerdote: os teus pecados estão perdoados.